esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim e andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, estudar, meditar a palavra de Deus ao longo dessa semana está uma preciosidade, uma belezura, porque nós vemos o início da missão de nosso Senhor Jesus Cristo e um texto de um dia faz referência ao texto do dia que passou. Observem que desde o domingo, quando a igreja em todo o mundo celebrava o batismo de nosso Senhor, que a igreja vem dando a tônica da manifestação de Jesus, da sua identidade sendo revelada. Ele não era simplesmente um homem, ele era Deus. Ele não era simplesmente um homem adotado pelo Pai, era verdadeiramente o Filho de Deus encarnado, a segunda pessoa da Trindade Santa. E o Senhor sai, chama Simão, o Senhor sai, chama André, o Senhor sai, chama Tiago e João. O Senhor está fundando, solidificando a sua igreja. O Senhor expulsa os demônios com a sua autoridade. E hoje o Senhor vai à sinagoga. A sinagoga, meus irmãos, vocês sabem, é o lugar do culto da palavra do judaísmo. Até hoje existem as sinagogas. O que não existe mais é o templo judeu. Mas as sinagogas judaicas estão espalhadas
por todo o mundo, em vários e vários lugares. E na sinagoga, eles fazem lá aquilo muito parecido com o que nós celebramos aqui, até o momento das preces. Celebram a palavra, leem, estudam, meditam, atualizam na vida. E olha que o Senhor sai da sinagoga, e vejam que ele já sai com Tiago e João. Ele já sai com aquela dupla de irmãos que ele chamou depois de chamar Simão e André. Jesus, Tiago e João vão à casa de Simão e André. É interessante porque aqui nós vemos a igreja, ela sendo construída sobre o alicerce dos apóstolos. 4 apóstolos de primeira grandeza que acompanham o Senhor no início do seu ministério. 2 duplas de irmãos. E aqui, em cada dupla, uma figura extraordinária. Em cada dupla, um baluarte, um corifeu da fé. Simão, Pedro, chefe da igreja, João, o discípulo que o Senhor amava. E vejam que eles vão à casa de Simão. E chegando lá, ele encontra a sogra de Simão doente, com febre, e eles contam a Jesus: olha, Senhor, a sogra de Simão está doente. É impressionante porque aqui a gente vê nosso Senhor começando a mostrar que era Deus. Ontem ele falou: cala-te, sai dele, e expulsou um demônio. Hoje ele não vai falar nada. Vai pegar a mão da sogra de Pedro, vai levantar essa mulher e vai curar. Simplesmente o Senhor tocou e ela curou, e ela ficou curada. Eu imagino aqui como os apóstolos ficaram com aquelas coisas extraordinárias que eles estavam vendo, que nunca tinham visto. Como eles ficavam ali em meio àquele homem tão divino, que era totalmente o extraordinário, alguém totalmente diverso de tudo aquilo que eles conheciam, de todos que eles conheciam. Por quê? Porque era Deus feito homem. E Deus verdadeiramente é extraordinário. Só que vejam bem, o texto nos diz que à tarde, quando o sol já havia sumido, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa de Simão. Ou seja, ali estava acontecendo um fenômeno. Ele está lá, aquele que cura, aquele que expulsa demônios, aquele que explica, que ensina, que fala com autoridade. Vamos lá ao encontro dele. É uma pena tão grande que o homem odierno não consegue ter o mesmo olhar de fé dos homens dos tempos de antanho. Não conseguem ter a mesma visão de fé ao contemplarem Jesus fisicamente lá. Não conseguem hoje ter a mesma visão de fé ao contemplar Jesus aqui no altar. E a resposta de nosso Senhor é uma resposta fenomenal. Por quê? Porque o Senhor ali vendo aquele povo sofrendo, aquele povo possuído pelo demônio, aquele povo ali doente, sendo massacrado pelas dores da vida. O texto não diz, mas a gente consegue interpretar sem fugir do sentido primeiro. O Senhor ali é tomado de uma compaixão. E por quê? Porque Jesus Cristo nunca fez milagre por show, para chamar a atenção. E todas as vezes que queriam que ele fizesse show, ele corria, nunca aceitou. Discreto, fino, elegante. E ali
Nosso Senhor Jesus Cristo, ao ver aquele povo doente, Ele é tomado de compaixão, de amor e começa a curar todos. Curou muitas pessoas de diversas doenças, expulsou muitos demônios. E é impressionante porque o texto nos diz que agora o Senhor não permite que o demônio fale. Lembrem de ontem, quando ele está diante do demônio, o demônio diz: tu és o Santo de Deus. Ele diz: cala-te e sai dele. E essa palavra que ele dá com autoridade ao demônio, cala-te, ainda está em voga. O demônio não falou. Diante de Deus, o demônio se calou e não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. Só que vejam, um dia de trabalho árduo, foi à sinagoga, rezou com seus amigos, jantou na casa de Simão, curou os doentes, expulsou os demônios. E depois de tudo, minha gente, é o que me encanta em nosso Senhor. Depois de tudo, Ele não foi descansar. Depois de tudo, de servir aos homens, de curar, de expulsar os demônios, é impressionante. Mas de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar em um lugar deserto. Eita, que amor grandioso! Um amor que não cansa, porque não existe cansaço para estar perto da pessoa que se ama. Nosso Senhor sabia, tinha consciência do seu amor pelo Pai, sabia que era na união com o Pai que ele de verdade se completava e era feliz, tinha saudade do Pai. E nosso Senhor, em meio ao cansaço, vai de madrugada rezar em um lugar deserto. Olha, minha gente, eu não sei vocês, a experiência que vocês já fizeram de oração, mas eu sempre aconselhei, sempre aconselho e sou adepto disso aqui também. Não todos os dias, porque não aguento, mas quando a minha vida está mais tranquila, eu gosto muito de rezar de madrugada, de rezar, de estar diante de Deus. E existe uma espiritualidade tão forte, uma mística tão grande de rezar de madrugada. O momento em que nosso coração está em paz, sem preocupação com nada, nem com ninguém, sem ninguém nos perturbar. É uma pena que essa riqueza, muitos católicos ainda não usufruíram, não despertaram para essa realidade de rezar e de permanecer diante de Deus de madrugada. Isso é tão forte na história da igreja, que existe uma das partes do ofício divino, da liturgia das horas, chamada de ofício das leituras, que nós padres diocesanos somos chamados a rezar ao longo do dia, mas os monges, as monjas, se acordam, se levantam de madrugada para rezar esse ofício. E por incrível que pareça, é muito maior que as laudes que vocês têm costume de rezar comigo nas solenidades, que é a mesma estrutura das vésperas, é muito maior. E os monges e as monjas, a rezar em meio ao mundo todo, enquanto tantos dormem, eles estão ali a rezar em canto coral o ofício das leituras. E isso é algo que vai passando de tempo em tempo na igreja, e nunca a igreja deixou de estar orando, de estar rezando de madrugada. E onde a igreja aprendeu isso? Com o seu amor, com o seu fundador, com o seu Senhor. E vejam que ele vai rezar em um lugar deserto, e rezando em um lugar deserto ali, sentem falta dele. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. É impressionante porque aqui o texto santo de Marcos já nos coloca que Simão tem a primazia.
É Simão e seus companheiros, ou seja, a iniciativa é de Simão. Vamos ao encontro do Senhor. Onde será que ele está? E quando o encontraram, disseram: todos estão te procurando. Ou seja, a fama se espalhava e muitos outros iam à procura de Jesus. Só que é interessante porque diferente do primeiro grupo que foi atraída a Jesus pelo amor e ali recebeu a cura, esse segundo grupo aqui que vai ao encontro de Jesus por escutar, por ouvir dizer que ele curou, vão à procura dele por interesse. E é impressionante, mas o Senhor não vai curá-los. Por quê? Simplesmente, minha gente, porque não existia amor. Simplesmente porque era uma procura por interesse. E quantos católicos hoje em dia só procuram a Deus quando precisam, e esquecem de ter compromisso com a igreja, e esquecem de ter responsabilidade com a fé, e esquecem de respeitar aquilo que é sagrado, de alimentar aquilo que é divino, e só querem procurar Deus quando estão na pior. São esses que não recebem a atenção devida de Deus, porque não é uma busca sincera, mas é uma busca interesseira. A busca sincera é aquela que nós procuramos Deus quando estamos alegres e quando estamos tristes, que procuramos a Deus quando estamos com saúde e quando estamos doentes, que procuramos a Deus quando estamos vivendo tudo no bem e quando estamos passando por momentos maus. Ou seja, é aquilo que eu gosto tanto de repetir da fórmula matrimonial: é procurar Deus na saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza, todos os dias da vida, não só quando se precisa. E aqui o Senhor deixa muito claro: vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza, devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E o texto diz: andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Meus amados irmãos e minhas irmãs, não temos outra saída, nem vocês, nem eu. A saída que nós temos é verdadeiramente sermos atraídos pelo amor de Deus. Sabe quando é que você deve rezar? Quando você está ali sem vontade nenhuma de rezar. E muitas vezes você diz assim: Senhor, eu não tenho vontade nenhuma de rezar, mas estou aqui porque te amo. Isso é tão precioso. Senhor, eu estou tão cansado. O meu dia hoje foi tão cansativo, mas eu estou aqui porque eu te amo. Muitas vezes eu vejo na paróquia, aqui na matriz, o grupinho do sono, aqueles ministros que roda estão ali cochilando, os leitores que roda estão ali capengando, e eu fico daqui só observando. Tem gente que no banco, muitas vezes, se brincar até ronca, a mulher tem que dar um beliscão, mas eu me alegro com isso. Muitas vezes eu brinco, já brinquei com tantos, acorda, mas eu me alegro por quê? Porque isso é muito valioso aos olhos de Deus. Quantas vezes eu na minha casa mesmo, em meio aos dilemas, às dificuldades, quantas vezes eu sento na minha cadeira, na minha capela, estou ali a olhar nosso Senhor, e quantas vezes também cochilo, tantas vezes sem vontade nenhuma, mas com a consciência de que em meio às dificuldades, Deus é o nosso tudo. É sabido sim por nós
que somos infiéis em tantas coisas, que se nos deixarmos levar pelas nossas vontades, nós somos capazes de cometer os piores pecados. Mas é preciso que nós tomemos consciência todos os dias, que em meio aos pecados que devem ser lutados, existe a graça de Deus, que atua em um coração enamorado e apaixonado pelo Senhor da vida. Eu rogo, meus irmãos e minhas irmãs, a Deus, para que tanto eu quanto vocês, nós possamos amar a Deus todos os dias, com amor concreto, responsável, compromissado, e sem nunca desanimar, porque o amor de Deus por nós sempre nos é fiel. Vamos ficar de pé e vamos todos juntos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai,